Muito bem, estamos de volta com o programa Itapuã em Debate. Na noite de hoje, entrevistando, conversando com o bispo da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, Dom José Antônio Peruso. Dom José, o senhor faz parte de uma nova geração de bispos que estão surgindo dentro da Igreja Católica, dentro do Paraná, enfim. Temos outro exemplo também que saiu de Pato Branco, Frei João Bosco, que também foi ordenado bispo recentemente na Diocese de União da Vitória. Quais são os desafios desta nova geração perante a Igreja Católica, perante as suas dioceses, já que é uma renovação, deixa de ser uma renovação física, né, pessoal, de cada integrante agora dentro do episcopado? Parece, não é só o meu caso, e nem só o caso do episcopado ou do sacerdócio, no mundo religioso, em qualquer área. Hoje há uma grande rotatividade e um grande afluxo e influxo de informações. Parece que há um repertório muito grande de descobertas e redescobertas que mantém, para alguém que quiser se manter atualizado, mantém em constante alerta. Tempos atrás, falava meu presidente do Conselho Federal de Medicina, num evento em Cascavel, que o médico, para exemplificar, aqui temos o médico, se ficar 3 anos sem qualquer atualização, já perdeu 25% das informações que dispunha, porque elas já terão já se tornarão anacrônicas. Voltando então, vale o mesmo para a teologia, não tanto pela novidade das informações ou das reflexões, vale o mesmo para a pastoral, mas porque o jovem de ontem e o jovem de hoje se distinguem tanto. A paternidade e o exercício da vida familiar, da vida conjugal, hoje sofre desafios, às vezes até bombardeios hoje, mais do que ontem. Há uma constante mudança. Voltando então à sua pergunta, desafios. Manter-se atualizado, porém conservando aquilo que é constitutivamente veraz, pois que a verdade não é que muda. O enfoque e a interpretação da mesma recebe múltiplas interpretações. Hoje se fala, até recentemente se falava de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade para abordar qualquer tema. Já não servem mais esses termos. Hoje se fala de transdisciplinaridade, para interpretar nossa gente, nosso povo, nossa história, e apresentar a palavra e a mensagem que nos incumbe, que recebemos como missão. É preciso um esforço constante de diálogo para conhecer e para se fazer conhecido. Então esse é o desafio de base, de fundo. Depois as situações circunscritas de Pato Branco, o problema de Pato Branco, de Francisco Beltrão e suas características, de Palmas, tendo uma boa base hermenêutica, tudo ou mais se torna possível interpretar. Mas são desafios constantes. O jornalista que não se atualizar se vai, o advogado que não o fizer, tudo é assim, também nesse âmbito. Há pouco, mostrava-me você os equipamentos da TV Itapuã até recentemente, e quantas mudanças. A revolução não é só tecnológica, é cultural, mas em consequência, a interioridade humana, especialmente para ser compreendida, requer atualidade nos novos aportes que a ciência propõe, dispõe e às vezes contrapõe. Na questão da teologia, das mudanças, influxo, refluxo, desafios, o senhor acha que o clero está preparado diante dessas tantas mudanças que a sociedade atravessa, da questão da comunicação, que é uma coisa, tem uma mudança enorme de um dia para o outro, é uma coisa, de repente já se pensa diferente. Como é que o senhor vê a questão do clero? Você acha que ele está preparado só com a questão da filosofia, com a vivência no seminário, com a questão da teologia? Se alguém disser que está suficientemente preparado, ainda não se deu conta que já se desatualizou. Mas isso não é só no clero, em qualquer área.
Todos os dias somos interpelados por novas perguntas cujas respostas exigem bom fundamento naquilo que é central, do que é núcleo da compreensão humana, mas ao mesmo tempo um novo passo que todos os dias nos é requerido. Crescemos muito, precisamos dar novos passos, mas é preciso entender bem que comunicação não é apenas informar. Aqui estamos no campo do ministério da palavra. A função da palavra é tríplice. Por um lado, é informativa. Aconteceu tal evento em determinado lugar, foram pronunciados estes discursos, houve tais reações com tais efeitos. Informa o acontecimento. Existe a palavra formativa, a função formativa da palavra, que educa, que suscita reflexão, que requer aprofundamento, que instiga o pensamento. Há um novo passo aí. Mas há também a dimensão performativa da palavra. Aquilo que eu pronuncio retrata uma vivência, e quem acolhe a minha vivência também se deixa transformar. A mãe que diz para a criança, meu filho, e faz com ternura, ela exerce a maternidade de maneira afetivamente densa e intensa, e o filho, ao acolher a frase, também se sente reconhecido, estimado e amado. É um jogo de comunhão. Segue, pois, que estar preparado, mais do que um aprendizado técnico, é a capacidade de testemunhar uma verdade. E aqui, belas conquistas já se medrou, mas ainda temos, em todas as áreas, também no âmbito, eu não vou falar dos padres da diocese, também para mim é uma questão de constante interpelação. Preciso mostrar que é verdade aquilo que eu digo crer. Claro que o tema principal seria a campanha da fraternidade, mas podemos oscilar na busca de interagir, de estar presente com o mundo atual, que é bastante secularizado. Como é que o senhor analisa ou interpreta o fato de nós termos um Papa carismático, como foi João Paulo II, um pastor que abraçava o mundo e conquistava multidões, e depois Joseph Ratzinger, o nosso Bento XVI, que o senhor conhece bem do tempo da Sagrada Doutrina da Fé, que ele foi, entre aspas, não inquisidor, mas que tentou colocar freios dentro daquilo que a gente vivia nos tempos de filosofia, principalmente, Não seria um retrocesso nesse momento que se busca essa inserção de estar com o mundo, com o pastor? Como é que você analisa a eleição de Bento XVI, então, quando se busca justamente essa interação, esse estar, querendo uma empatia com o povo, com os católicos, enfim, com o ecumenismo, com o mundo, com o povo? A sua pergunta, ótima pergunta, Odir. Muito obrigado por tê-la formulado. Faz-me recordar uma frase de Kennedy. Quem quer agradar a todos dá o primeiro passo para o fracasso. Não esqueçamos disso. O telespectador pode recordar, especialmente se for vovô. Ele lembra quando era filho, depois teve ele seus filhos e agora é vovô. A sua relação com os seus netos diferencia-se tanto da maneira que tinha com os seus filhos, porque a responsabilidade era de uma ordem, agora é outra. O vovô é muito mais afetuoso. O que está ocorrendo com Bento XVI? Quando era um homem encarregado por João Paulo II, todo comunicativo, simpático, amável, que irradiava a amabilidade e afabilidade com todos, alguém precisava sustentar a reflexão sobre aquilo que é central e nuclear da verdade da fé. De outra maneira, tudo se agrada e pouco se profetiza. Se observarmos os discursos agora de Bento XVI, homem intelectual, inteligente, participei de uns cursos, fui aluno dele, não como aluno regular, mas uns cursos dados por ele, era impressionante o grau de conhecimento e capacidade de reflexão desse homem. Agora é Papa, a partir da imagem do vovô, os seus discursos são muito mais pastorais. Se pudermos dizer,
tem uma transversalidade afetiva que é só observar a formulação das frases. Então, sua pergunta, como é que eu analiso? Quando ele tinha que ser firme, suas palavras eram de uma clareza apolínea. Até parecia com o pai inflexível, que por amar os seus filhos era forçado, em favor dos filhos, a dizer que não. Com o passar do tempo, tornou-se papa. Não tem mais aquela preocupação doutrinária, mas tem a sensibilidade do pastor. Comparar um discurso antes e o discurso depois, está configurada a mesma verdade, porém é ilustrada pela nova circunstância. Agora é o Papa. O pai antes severo é tão bom com os netos. É discriminação? Não. A situação é nova e as experiências também. Mas na mídia isso acaba... vemos um Papa, João Paulo II, bastante carismático, e partimos para um Papa já mais, o pessoal diz, mais carrancudo, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, analisasse a questão da mídia, né? Essa questão da formação da personalidade, ou pelo menos da personalidade não, mas da questão da imagem de Papa ou um político, uma coisa. Eu gostaria que o senhor entrasse um pouco nessa linha. É característico da cultura pós-moderna, é até chamada a cultura da imagem. Até uma certa fase, digamos antes dos anos 80, se falava da verdade especulativa, a reflexão, a indagação filosófica. Hoje impõe-se, pela característica dos tempos que vivemos, o traço da imagem. É até possível, nos cursos de qualquer área mercadológica, como se fala de cultivar a imagem do bom vendedor. Fala-se mais, até se usa muito mais hoje o termo verossimilhança. Vero, verdade, símil, semelhante à verdade, não necessariamente o que é veraz. Na cultura moderna, que se sacia de verossimilhanças, das aparências de verdade, não necessariamente a verdade, numa cultura assim, parece que o jogo da projeção imagética, assim se fala, da projeção da imagem, parece que tem mais influência, mas menos profundidade. O carisma de João Paulo II conquistou multidões, mas o novo passo requer reflexão. É como um matrimônio. No começo é tudo paixão, tudo encanto, tudo ternura. Mas algum tempo depois impõe-se a reflexão, porque os limites também se apresentam. E agora o novo passo requer uma reanálise a partir de novos prismas, pois que a realidade também exige reinterpretações. Se antes tínhamos um Papa carismático com as multidões e um grande comunicador, e um ator outrora, o de agora é de um acadêmico, que passou a vida em bibliotecas e um belo dia foi colocado ante multidões. Não se pode esperar o mesmo de um ou de outro. Mas se quisermos descobrir a riqueza que cada um tem, independente da imagem, um pouco de reflexão faz perceber quanto é nobre a percepção que esse homem tem, não muito afeito a simpatias de imagem, mas a característica que tem da afeição do bom pai. Em setembro do ano passado, os bispos novos foram convidados para 10 dias em Roma para a formação, e ele nos recebeu. Tenho até umas fotos do encontro com ele. A maneira singela, simples, afável de receber é diferente do professor que eu tive. É impressionante. É novo, porque ele se transformou. Não, a circunstância é outra. José, por favor. Então eu vou questioná-lo para... A gente já está migrando do Papa para a questão no Brasil. Há 45 anos a CNBB propõe a questão da campanha sempre com um tema atual, sempre com um tema de interesse da vida que a igreja tem participado, mas com bastante relevância social e mesmo até econômica, ecológica, enfim.
há críticas de muitas pessoas, até com certa relevância, de que a igreja não deve se meter nas questões sociais. No Brasil, a gente sabe que a igreja, a CNBB, teve um papel importante mesmo para redemocratizar o país. Como é que o senhor vê isso? Observemos o seguinte, partamos da premissa bíblica. A partir do momento em que Deus se tornou pessoa humana, tudo o que é eminente humano concerne diretamente a Deus. É preciso que atinemos para o seguinte: a pessoa humana não é unilateralizada, não é uma unidade totalizante. Se eu estou bem psicologicamente, provavelmente fisicamente eu me recuperarei numa celeridade muito melhor caso eu receba ou contraia qualquer doença. A pessoa humana como unidade totalizante não se pode falar para cuidar do espírito e desfazer-se, era a terminologia de outros tempos, do corpo, do espírito. Dado que o homem é em si mesmo pessoa, personalidade, tudo aquilo que faz parte da fé tem desdobramentos para a materialidade da vida. Ainda que o enfoque não seja ideológico, é preciso ser fiel ao homem, porque Deus é fiel ao homem. E aqui, recordo, sempre gosto de lembrar a frase de Theodor Berdyaev, um sábio russo do século XVII. Se eu estou com fome, o meu problema é material, mas se o meu irmão está com fome, o meu problema é espiritual. E as questões da ecologia, da vida, da violência, da justiça, dos bens, inclusive da democracia, não é uma questão unicamente política, entendida no sentido da disputa ou da busca ou do exercício do poder, mas tudo aquilo que até a neutralidade é uma opção política que favorece muito o poder que domina. Ela não existe. É por questão de fidelidade ao homem. Não pode ser partidária, mas tem que ser profética. Quer dizer, não dá para admitir a dicotomia, quer dizer, alma e corpo apenas. É uma coisa... A antropologia grega dividia o homem assim, vamos lá para Aristóteles, e daí existe o afeto, existe o corpo psíquico e existe a natureza espiritual. Quando buscaram toda essa terminologia e todo este enquadramento, fizeram-no porque os recursos intelectuais e a reflexão especulativa da época permitia esta categorização. Mas tudo caminha. E quando se diz que a igreja não pode ou não deve mesclar-se com questões materiais, é uma interpretação antropológica tão retrógrada que quem a pronuncia, se entendesse o quanto está atrasado, manter-se-ia em silêncio. Dom José, pastorear o rebanho sempre foi um trabalho extremamente árduo, desde há muito. Quero crer que, atualmente, neste mundo globalizado, onde as informações estão disponíveis em tempo real, e a miséria humana se expõe mais, é mais difícil esse pastoreio, e que medidas, que meios, que armas a Igreja Católica procura para fazer frente a estes problemas? Ótimo. Boa pergunta, doutor Ronaldo. Que meios, que armas, usou esse termo, que possibilidades? Quando não dá para ensinar alguém a namorar, né? Experiência que se vive. Não existem teorias da educação que se aplicam universalmente. Todas as teorias, elas podem oferecer bons substratos teóricos, mas na hora de educar, cada pessoa é tão singular que é a experiência de comunhão que conta. Não estou fugindo do tema, então que armas? A palavra, a comunicação, mas especialmente o testemunho. João Paulo II,
que mencionava, o Flávio Pedron, eu pude ver a Praça São Pedro em Roma, cheia, e João Paulo II já não tinha forças para se comunicar. Mas ele entrou na praça, aqueles jovens ovacionavam-no. Nem sempre faziam o que ele dizia, e muitos deles estavam distantes daquilo tudo que ele propunha, mas admiravam o homem, e eu vi muitas entrevistas, porque ele é coerente com aquilo que fala. A gente ouvi um suíço que se dizia ateu, dizer, mas eu admiro este homem porque aquilo que ele fala e que ele ensina é verdade. Função performativa da palavra, quando tinha perguntado. Pois bem, as celebrações, as expressões de partilha, a proclamação, o enunciado, a formulação, o debate, a informação, tudo isso vai bem. Não pode faltar, aliás, mas se a vivência não for uma verdade cristalina, a palavra pode ser um poderoso instrumento da verossimilhança, semelhança de verdade, mas não ainda a verdade. O testemunho é fundamental. Cabe a mim, como bispo, toca a mim a responsabilidade de mostrar que é verdade o que eu digo, crer. Aos sacerdotes, cabe aos jornalistas, a comunicação, como é mercantilizada hoje, os interesses de toda a ordem tentam se impor, e o exercício do jornalismo às vezes é sofrido. Só um instantinho. Então, que armas? Especialmente a coerência. E isto custa muito, nem tanto porque de fora chegam influxos nefastos, mas porque desde dentro exige de mim renúncias. Aquela história, cair em si dói muito mais do que cair da escada, né? Com certeza. E é preciso coerência. Só uma complementação da pergunta, eu sei que o Aldir está afiado lá. As pastorais, elas são auxiliares efetivos nesta forma de combater este mundo nefasto que aparece aí hoje? Primeiro, nosso mundo está cheio de contradições, mas não vamos adjetivá-lo só negativamente. Faz-me recordar aqui a palavra do profeta Jeremias, deve ser capítulo 5. Se houver um justo na cidade maldita, ainda é tempo de esperança. E quantos belos exemplos, com quantos belos exemplos de verdade testemunhada deparamo-nos. Pois bem, as pastorais, elas ajudam. Olha, as pastorais, todas elas não são sustentadas, mantidas e promovidas por anjos. Então, quem testemunha a verdade, testemunha com as grandezas de coração que leva consigo, com as conquistas e os testemunhos que conseguem oferecer, e ao mesmo tempo, com os limites que tem. Faz-me recordar aqui Paulo, o apóstolo Paulo. Prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, porque então sim aparece que tudo o que eu faço é por graça, e não por mérito ou por talento. As pastorais conseguem quantas verdades e quantas conquistas e quantos gestos de solidariedade crida, vivida e testemunhada. E ao mesmo tempo sofrem os limites humanos, porque somos tão humanos que até erramos. Infalíveis. Das pastorais, às vezes de falta de uma preparação maior, porque por experiências de anos anteriores a gente percebe assim, que às vezes a campanha da fraternidade, o tema não chega exatamente às lideranças das pastorais, às voluntárias. Percebe-se muitas vezes que até há religiosos que não falam do tema da campanha da fraternidade, não aprofundam isso. Isso não é uma falha da própria igreja? É falha, mas não vamos chamar de falha, no sentido de um erro que se conserva e que não se quer superar.
A problemática humana hoje é tão complexa, e tantos temas, e tantos assuntos, e tantos horizontes temáticos, que quem quer abordar tudo, aquela história, quem muito abraça, pouco aperta, não é? Ou seja, todavia, é preciso ter bem presente o seguinte: a fraternidade e a Amazônia, que a impressão que se tem é que o tema passou e agora se foi, caiu de moda. Por outro lado, nunca foram tão pronunciados, claros, nós não estamos distantes da Amazônia, mas a consciência e iniciativas novas que se multiplicam na Amazônia por força da reflexão que no resto do Brasil e do mundo se engendrou a partir da campanha da fraternidade. As drogas, depois da campanha da fraternidade, as drogas, multiplicaram-se iniciativas, pouco ostensivas, mas difundiu-se a criatividade, mais do que o número de instituições ou mais do que a solução de um problema que se afigura distante da resposta final. Todavia, se não afrontou com toda o vigor que se desejaria esperar e que se tornasse imagem e informação, multiplicaram-se as experiências capilares de solidariedade. É uma vovó aqui, é uma mãe lá, só para falar da Casa Mais Vida em Francisco Beltrão, que agora está iniciando aqui em Pato Branco. Nas clínicas especializadas, chega-se a um percentual de 30% de cura. Na nossa Casa Mais Vida, mantida por jovens que creem e que querem dar seu testemunho, estamos com mais de 30% com poucos recursos. Aí voltando, quais as armas? O testemunho especialmente, que se torna fé expressa com afeto, é capaz de transportar montanhas. Antigamente era essa a imagem do Evangelho, mas transporta-se montanhas, ou seja, conseguem-se verdadeiros prodígios no silêncio da fé testemunhada. Que igreja somos nós, né? É, igreja somos nós. Só para ilustrar, fala-se pouco, porque não é esse o objetivo da igreja. Mas quem é que ampara e acompanha 22 mil crianças com menos de 0 a 5 anos nesse sudoeste do Paraná? A Pastoral da Criança, que é mantida por pessoas humildes nos bairros e no nosso interior, às vezes até por vovós e mães de pouca alfabetização. Reconhecido internacionalmente também, né? O ano passado, o Prêmio Nobel da Paz, o ano passado, em janeiro, até fevereiro, meados de fevereiro, estava eu na África. Fui lá atendendo a um pedido da CNBB para ajudar como professor de Sagrada Escritura em Guiné-Bissau. Por aqueles dias estava chegando a doutora Zilda Arns para iniciar a Pastoral da Criança, que já agora, depois de um ano, começa a apresentar resultados, diminui a mortalidade infantil, e aqui é fé que se torna solidariedade com um desdobramento social bem pronunciado, só que daí a motivação não é ideológica, mas nasce de experiência espiritual. E aí se torna, sem levantar a voz e sem protestar propriamente, sem vociferar, é o serviço solidário sem vociferação, mas com o milagre que nasce do silêncio. Romeu, só que para não perder o gancho, se possível, por favor, dentro dessas armas, eu tinha uma pergunta que a gente até comenta às vezes entre nós, jornalistas, repórteres, radialistas, enfim. Nessas armas que o doutor Ronaldo falou, uma grande arma é a televisão. Hoje, um grande meio de comunicação, indiscutível. E a igreja tem essa experiência. É comentado dentro da CNBB, por exemplo, por que não tem uma grande rede católica, a Rede Vida? Nós temos hoje a Rede Vida, Canção Nova e Século XXI. Por que 3? Por que não uma grande rede? Claro que tem ótimos programas, os padres estão indo muito para essa questão do lado da comunicação, eu acompanho à noite, é legal, mas a CNBB busca unificar isso, fazer uma grande, ou há uma divisão, não se acerta, um vai para um lado, outro puxa para o outro, ou há um pouco de... Não vou dizer que sobe para a cabeça, mas eu quero fazer a minha televisão, quero fazer a minha. Como é que é isso dentro da CNBB? Exacerbação da subjetividade? Talvez, ego. Ótimo. O ego. Ótimo. Boa pergunta.
Sabe que os seus ouvintes da Rádio Itapuã, Rádio Itapuã, Sim. Pelo rádio, atendem-se a massas, mas a televisão atende a diferentes grupos e busca dar respostas a setores distintos da sociedade. As nossas televisões, elas são bem variadas no formato, no estilo de imagem, na configuração programática, porque no pluralismo, hoje se fala muito, no pluralismo pós-moderno, há muita variedade e poucos centros unificadores. Mas não se pode negar que é preciso atender a diferentes segmentos de público. E cada uma aí tem características bem próprias de cada uma. Não se pode pretender de concorrer com outras grandes, mas de ser melhor naquilo que está ao nosso alcance fazer. Um pró estudou filosofia, né? Lembra do velho princípio aristotélico? Quanto maior a extensão, menor a compreensão. Quanto menor a compreensão, maior a extensão. Hoje até as lojas procuram se especializar. A mensagem também precisa ter estas caracterizações. Não se esconde que cada um tem gostos, tem preferências e tem o espaço de manifestação da sua própria riqueza de talentos. E, em alguns casos, até exacerbação de personalismos. Mas, falava-se há pouco, é tão humana a nossa igreja que, graças a Deus, temos defeitos. Já pensou, se fôssemos perfeitos, como interpretaríamos os pecadores? A comunicação dentro da igreja, as armas mencionadas e questionadas por Dr. Ronaldo da Silveira, as respostas também de Dom José Antônio Peruso, essa é a proposta do Itapuã em Debate, que hoje recebe com muito orgulho, com muita satisfação, o bispo da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, Dom José Antônio Peruso. Claro que no próximo bloco nós vamos continuar esta conversa, os questionamentos, tem a campanha da fraternidade em defesa da vida com o lema Escolha, pois, a vida. No próximo bloco a gente continua aqui no Itapuã em Debate. Até já.